médicos, veterinários, parceiros da Ourofino. Sejam bem-vindos ao nosso Ourofino Petcast. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Trigo, sou médica veterinária também da Ourofino Pet. Neste mês nós estamos falando sobre um assunto muito legal, que é o uso de opioides no controle da dor de cães e gatos. Nós tivemos programas aí que foram super interessantes. E quem está conversando com a gente é a Flor, a tão conhecida Flor, que é a professora Patrícia Bonifácio Flor, médica veterinária formada pela Faculdade de Medicina Veterinária USP, mestre em anestesiologia com enfoque em tratamento da dor oncológica pela Faculdade de Medicina da USP, tem especialização em tratamento multidisciplinar da dor pelo HC, Faculdade de Medicina também da USP, também tem especialização em anestesia loco-regional, é colaboradora do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos do GOVET, da USP, médica veterinária anestesista do Serviço de Anestesia do GOVET USP e membro do Comitê de Dor em Pequenos Animais da SBED. Flor, com esse currículo maravilhoso, que as pessoas já te conhecem, e a gente faz questão de falar ele inteiro, porque realmente é um currículo excelente. Seja muito bem-vinda em mais um programa do nosso Petcast. Eu que agradeço. Depois de ter o meu ego massageado desse jeito, estou muito feliz. Você merece. Né? E mais feliz ainda por estar participando aqui, poder falar deste assunto que vocês podem ver pelo quanto eu estudo, eu gosto muito, porque eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é aliviar a dor dos nossos pacientes. Com certeza. Concordo plenamente com você, Flor. E nós estamos falando de opioides. E hoje eu quero falar um pouco mais específico sobre o tramadol, o controle da dor de cães e gatos. Então, Flor, por que o tramadol, atualmente, ele é considerado um dos principais opioides usados nos protocolos antálgicos? Inclusive, você já comentou sobre isso, que ele é, na verdade, se não é o mais utilizado, é um dos mais utilizados. Puxa, Juliana, eu acho que assim, o tramadol, ele veio para suprir uma deficiência que tem dentro da medicina veterinária para os fármacos, né? Então, por exemplo, o que acontece? Dentro da medicina, você tem diversas opções de opioides que você pode prescrever por via oral. Então, para as pessoas que não desconhecem esse fato, eu tenho disponível na farmácia para comprar morfina via oral. Eu tenho morfina apresentação comprimido, morfina apresentação xarope. Eu tenho metadona comprimido, eu tenho oxicodona, apresentação drágeas de liberação programada, eu tenho codeína xarope, eu tenho codeína comprimido e eu tenho tramadol. Então, são fármacos que você tem para prescrever para as pessoas. E para cão e para gato, o que a gente tem aí para prescrever como um fármaco que você tem estudo de farmacocinética, farmacodinâmica, que você sabidamente vai ter alguma ação? Tramadol. Não posso prescrever morfina via oral? Até pode prescrever, porque as pessoas acham que elas não podem prescrever por serem veterinárias. Mas os estudos até o momento nos dizem que a morfina, quando você dá para um paciente via oral, então, o que é via oral, né? Via oral é você dá o fármaco por boca, cai no esôfago, passa pelo estômago e aí vai ter uma absorção ali entre estômago e intestino. Absorve, outros não absorvem. A morfina é absorvida? Ela é absorvida, só que tem um pequeno problema. Quem a gente quer para fazer o efeito? A própria morfina. Então, quando eu faço a morfina intravenoso num paciente, ela cai na corrente sanguínea e vai para o seu sítio de ação no cérebro, no sistema nervoso central, na medula óssea, né? Na medula óssea, na medula, né? Do paciente. E aí você tem essa ação do fármaco. Só que quando você toma ela via oral, a hora que tem essa absorção ali no intestino, ela tem que passar pelo fígado. E aí essa primeira passagem pelo fígado, você tem que saber quanto desse fármaco você já perde. Quanto dele ele vai ser metabolizado. No caso da morfina, por exemplo, nos cães, 95% dessa morfina é metabolizada. Sobra quem? 5% de morfina, que é o que eu queria, que sobrasse 100%, vai sobrar 5%, e os outros 95% é metabólico, que até hoje a gente não sabe se tem algum efeito ou se não tem efeito nenhum. Faltam estudos.
E o mesmo acontece com a metadona. Mais de 70% da metadona sofre esse efeito de primeira passagem. E aí, o que sobra para mim? Nada, sobra muito provavelmente metabólitos que vão fazer mais efeitos adversos do que a analgesia. Então, eu tenho que procurar um fármaco que isso não seja um problema. O caso do tramadol é um pouco diferente, porque o tramadol em si, a molécula tramadol, ela é responsável apenas por 10% da analgesia conferida pelo tramadol. Então, o que eu quero? Eu quero o metabólito dele. Então, quando você dá via oral, ele vai sofrer o efeito de primeira passagem e ele vira tudo metabólito. E era isso que eu queria. E é esse metabólito que vai me dar analgesia. Então, o tramadol via oral, ele veio para suprir essa deficiência que tem no mercado PET do opioide via oral, que a gente não tem nem para cão nem para gato, só tem o tramadol. Então, por mais que ele seja um opioide fraco, muitas vezes a gente acaba utilizando ele em doses elevadas para que ele supra a necessidade que a gente não tem ainda nenhum opioide forte no mercado para que a gente possa oferecer para o nosso PET. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas precisa de estudo. A gente não tem esse opioide, não é uma questão de estudar ou não estudar, das empresas quererem lançar no mercado ou não. Ainda não existe esse fármaco no mundo PET. Tem vários fármacos saindo aí, as pessoas estão estudando, mas ainda não tem. O único que tem mesmo é o tramadol. A codeína é uma opção às vezes, mas a codeína tem muito problema de adição, então ela está praticamente saindo do mercado. E não é uma molécula muito legal para você ter em casa. O tramadol é muito mais seguro. O tramadol é uma certeza, um fármaco muito utilizado na medicina veterinária e que a gente sabe o que vai acontecer com os nossos pacientes. A codeína, ela não tem nem farmacocinética nem farmacodinâmica adequada ainda em cães e gatos. Então, até daria para usar num momento assim que você não tem o tramadol, mas o correto é usar o tramadol. E, Flor, muito legal essa questão que você levantou do tramadol, uso oral, que realmente ele vem para atender uma necessidade de mercado, obviamente melhorar os protocolos antálgicos em que esse protocolo pode ser feito em casa, pelo tutor, certo? Agora, há um tempo atrás, posso dizer até uns anos atrás, tiveram algumas controvérsias com relação ao uso do tramadol oral. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Gente, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a carinha dela. Não foi boa agora. Comenta um pouco sobre essa controvérsia, Flor, por favor. Eu tenho que dizer, Ju, que é uma coisa que eu vou receber no Instagram ainda, com certeza, pessoas falando, imagina, tramadol não funciona, que absurdo você falar aquilo tudo. Sim, onde já se viu? Eu escutei algo bem parecido, exato. Você já leu os últimos trabalhos de todos? Desculpa, né? E milito, como diz a professora Denise, né? Milito nessa área de analgesia faz 20 anos que eu uso tramadol. Então, o problema é o seguinte, assim, eu acho que as pessoas, elas acabam não lendo os trabalhos na sua íntegra, completamente, né? Então, o que aconteceu? É uma historinha um pouquinho comprida, vou sintetizar. Fica à vontade, Flor. O que aconteceu? Então, logo que o tramadol começou a ser muito utilizado na veterinária, e no início do ano 2000, a gente utiliza aqui no Brasil um pouco antes, né? Então, tem muitos lugares no mundo que não tem tramadol para usar, assim, muitos lugares. Eles têm outras moléculas, mas que realmente via oral é um problema também. E aí, o que acontece? Quando começou a aparecer esses trabalhos com tramadol, resolveram fazer o correto, a farmacocinética, né, a farmacodinâmica, para saber como é que funcionava. E dois super estudiosos, o Canitti e o Papiti, que são os dois estudiosos, eles fizeram. Num primeiro momento, eles acharam o metabólito, que no caso do tramadol é o M1, que é o responsável nas pessoas, não no cão e no gato, mas nas pessoas, pelo efeito analgésico em receptor opioide. E aí eles procuraram por esse metabólico no cão. No primeiro momento acharam. Depois de alguns anos, esse trabalho foi refeito por um outro pesquisador, o Giorgio, e ele falou assim,
que não estava achando esse mesmo metabólito, que tinha alguma coisa errada. Foi no momento que, no primeiro momento, sabia-se apenas de 7 metabólitos. No segundo trabalho eram 28. Então começou a falar, provavelmente esse M1 que eles acharam não era o M1, era o M5, era o M7, era não sei o que. Bom, aí esses primeiros autores falaram assim, não acredito, vou refazer o trabalho. Aí eles refizeram e eles realmente não acharam. Aí veio, se não tem o metabólito, não tem analgesia, pronto, acabou. Não é assim? Sim, você não tem teoricamente. Faz sentido para você, Juliana? Para mim faz sentido. Teoricamente. Bom, a hora que eu li, eu fiquei, né? Tive caramba! Mas tô tendo uma alucinação, porque eu faço tramadol e eles melhoram. O que está acontecendo nessa vida? Aí você pega o trabalho e fala assim, deixa eu ler, deixa eu entender. E aí você começa a ler e ele começa a falar, olha, depois de tantas horas, depois de 6 horas que você dá o tramadol, ele tem um pico de analgesia, onde a maioria dos pacientes estudados, para não dizer 100%, tem analgesia. Só que nesse mesmo momento não tem M1. Tem 0. Ele até faz M1, mas no momento em que tem analgesia, que os pacientes experimentam um pico de analgesia. Eles têm analgesia desde o começo. Mas aí tem um pico, que é a melhor analgesia é depois de 6 horas que dá o tramadol, mas eles usam uma dose um pouquinho alta, que eu nem vou falar aqui, que é para não confundir a cabeça das pessoas. E aí você fala assim, meu Deus, né, que analgesia boa que teve esses pacientes. Mas da onde veio? Os próprios autores, eles falam assim, talvez seja serotoninética e noradrenérgica, mas aí eles discutem que essa ação serotoninética e noradrenérgica do tramadol é uma coisa que você vai ver mais tardiamente, e não depois de 2, 3, 4, 5 horas do fármaco. Você vai ver lá para frente, 2, 3 dias. Como é que eu estou tendo analgesia agora? Então, eles acreditam que no caso dos cães, talvez tenha algum outro metabólito fazendo essa ação em opioide. O que se sabe é que tem analgesia. Exato. Entendeu? Tanto que depois eles resolvem fazer mais um trabalho, que daí o primeiro trabalho foi com Beagle e o segundo trabalho foi com Greyhounds. E aí eles falam assim, porque o tramadol, ele é meio chatinho na hora de você ver a metabolização dele. Ele tem vários metabólitos, tem 28. Se não bastasse, ele tem ele e o irmão dele, o irmão espelho, sabe? Dele. E aí, o que acontece? São muitos metabólitos para você achar. Tem metabolizador lento, tem metabolizador rápido. É uma chatice só fazer esse trabalho. Aí ele resolveu fazer com várias raças, porque ele falou assim, quem sabe é a raça. E realmente ele achou uma variação na produção desse metabólito de 0 a 613 nanogramas por decilitro. Você teria que achar só 100. Então, assim, tem variação entre as raças. Então, não dá, gente, para colocar todo mundo no mesmo balaio de gato. Não dá para falar que tramadol não funciona, não dá para falar como é que tramadol funciona em relação ao M1. O que se sabe é que, por exemplo, ele usou o tramadol para analgesia de paciente que foi fazer cirurgia TPLO, que é aquela cirurgia chatinha de joelho, você corta osso e tudo, e nenhum paciente dos quais ele utilizou precisou de resgate. Então, como é que você diz que esse fármaco não funciona? Não tem como dizer que não funciona. E é muito bom a gente trazer esse esclarecimento. Inclusive, eu achei muito interessante você falar com relação aos trabalhos. As pessoas elas não podem se limitar a apenas 1 ou 2 trabalhos, certo, Flor? Tem que ler o trabalho na íntegra, raciocinar sobre aquilo, buscar pessoas especializadas como você, a professora Denise, para esclarecimento. E não já de imediato. Olha que coisa engraçada. Tramadol usado por anos, todo mundo sabendo que traz analgesia, e por conta de algumas discussões desses trabalhos que você levantou, de repente não tem mais analgesia por via oral. As pessoas têm que ter um senso mais crítico, certo, Flor? Com relação a esse tipo de informação que chega, eu penso desse jeito. Correto. Ir atrás e procurar. Eu costumo brincar e falar assim, gente, a gente está sofrendo de alucinação coletiva, porque a gente dá o tramadol, vê funcionar, depois a gente lê e fala, não funciona. E aí não funciona mais a partir daquele dia. Eu falei assim, não é assim, tipo antibiótico, que
as bactérias desenvolvem algo, né, que não vai mais funcionar. É tramadol, gente, ninguém desenvolveu nada, ou ele funciona ou ele não funciona. Ele sempre funcionou. Aí tem trabalho utilizando doses super altas de tramadol em cães, né, para fazer cirurgia de tórax. Como é que o paciente melhora da dor? Tipo, é intervenção divina, não é possível. Teve alucinação naquele lugar e todas as pessoas, os avaliadores, acreditavam que funcionava. Porque não tem outra, sabe, assim, é isso que eu costumo brincar, né? A gente tem que acreditar um pouco na gente também, né? Exato. E ir atrás desses trabalhos e ler esses trabalhos, porque, assim, não pode, isso não pode acontecer de novo, sabe? A gente tem que ir atrás da informação correta, com pessoas que usam. E aí o que aconteceu também, que agravou a situação do tramadol, muitos países fora do Brasil não utilizam o tramadol, não existe a formulação via oral, então eles acabaram fazendo uma falácia, que a gente chama, né? Então, eles fizeram uma associação errada das informações. Porque como é que ele acredita que o tramadol intravenoso funciona e o via oral não funciona, se de quem você precisa é o metabólito do mesmo jeito? Exato, é verdade. E o tramadol intravenoso não funciona, o via oral também não funciona e vice-versa. Porque eu preciso de quem? Do metabólito para funcionar. Então, e aí você ouve professores renomados virando e falando assim, não, o intravenoso funciona. Por quê? Porque lá na universidade dele, ele tem um intravenoso, ele vê funcionar. É isso aí. E o via oral, ele não tem para prescrever. Aqui no Brasil, nós temos os dois. Então, gente, abre a mente. Para pensar, vocês vão chegar na informação correta. Busque informação com pessoas certas, como, por exemplo, a professora Flor. Professora, aproveita e passa o seu Instagram, porque aí, pessoal... Pode falar, fala o seu Instagram, deixa eu só complementar, porque aí, pessoal, vocês vão ter acesso a pessoas que realmente entendem o assunto. Se você, de repente, traz para você uma informação que não é assim tão correta, e assim eu fico pensando, para de usar um tramadol no protocolo ontológico, quem sai perdendo são os bichinhos, certo? São os cães, vai usar os gatos. o que no lugar? Exato, aí a analgesia deles fica prejudicada e eles que são os que mais são prejudicados. Então, fale, Flor, o seu Instagram, por favor. Meu Instagram é flor_vetdor, né? Eu concordo com você, Ju. Eles são a ponta mais fraca da nossa corda. Com certeza. E a gente tem que proteger eles com todas as nossas forças, né? Então, assim, você que tem dúvidas ainda, lógico, não vou convencer 100% da população, enquanto não sai outro fármaco que a gente possa utilizar no lugar do tramadol, continue utilizando o tramadol, porque vai parar de prescrever. Com certeza. Olha, hoje o programa foi especial. Todos os outros foram muito bons, mas hoje foi especial, Flor. Eu queria te agradecer mais uma vez e até o nosso próximo programa, porque a gente vai estar juntas, vamos estar juntas novamente semana que vem. Com certeza. Até o nosso próximo programa. E, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Sempre lembro a todos que nos sigam em nossas redes sociais. Nós temos perfil no Instagram, no Facebook, no TikTok. O endereço é @urufinopet. Lembrando que também temos uma plataforma de conhecimento, que é a Use Saber. Faz o cadastro totalmente gratuito. Vai lá, acesse e você vai ver que tem muita coisa legal. Tem assunto técnico, tem assunto de gestão, de marketing. Aproveitem, ok? Então, até a próxima semana. Tchau! Tchau, gente! Até a próxima semana!